Chove torrencialmente. Raios deixam traços no céu escuro, tenebroso. Os trovões ribombam pelos campos e serras. A estrada não é iluminada e o motorista vence com dificuldade a lama. Um desespero, os buracos e o cascalho até o seu destino final. Os termômetros registram 12 graus. Foi assim que o fotógrafo Marco César, o músico e pesquisador do Contestado, Vicente Teles e o repórter chegaram a uma casa no interior de Vargem Bonita, no oeste catarinense, no dia 21 de julho último. Somos recebidos à porta pela esposa do dono da casa e o jovem Marcos José Alves, que neste momento está com 29 anos de idade. Casado, nascido e residente em Palmas, no Paraná, onde trabalha como funcionário de uma quitanda de beira de estrada com frutas. Até o final do ano, ele vai estar instalado na região do Banhado Grande, no município de Irani, mesmo local onde, em 1912, o monge José Maria liderou a luta armada de moradores locais contra o despejo das terras em que moravam, dando início à chamada Guerra do Contestado, que se estendeu oficialmente até o ano de 1916, durante 4 anos sofridos, muita luta, muita morte. Só que, dessa vez, não existem intenções belicosas, apenas o desejo de atender populações caboclas da região que tem em São João Maria o grande guia espiritual. Isso mesmo. Marcos se apresenta como representante da 5ª geração de monges. O primeiro e mais famoso foi João Maria de Agostini, um italiano imigrante que percorreu os sertões brasileiros no século XIX, fazendo caridade e profecias, aconselhando e receitando remédios. São desse tempo as águas de João Maria, fontes ainda existentes e que foram abençoadas por ele. O segundo foi João Maria Anastas Markaf, aparecido entre o final do século XIX e o início do século XX. O terceiro, José Maria, se tornou o pivô do combate de 22 de outubro de 1912 em Irani, onde faleceu e está sepultado. O quarto monge, seguindo a linha apresentada por Marcos José Alves, foi o pouco conhecido Dr. Leocádio Correia, aparecido em Paranaguá, Paraná. Em seus atendimentos ao povo que o procura, Marcos incorpora o espírito de São João Maria, embora nem de longe tenha a mesma aparência atribuída ao santo popular. Não é idoso, nem usa barbas e cabelos compridos, e também não se apoia em nada para caminhar, nem uma bengala. Mas as mensagens que transmite guardam profundas semelhanças com as pregadas
pelo primeiro monge como o advento próximo do Apocalipse referido na Bíblia por São João. É isso mesmo. É uma história fascinante, maravilhosa. Esta é a história do médium Marcos José Alves. E aqui entra os monges. Aqui entra um novo monge de Irani, Dr. Leocádio José Correia. Vamos lá. Quem vê o homem simples, que hoje vive com um salário mínimo e o peso de uma rotina de provações, não imagina o mistério e a grandiosidade que cercam a sua existência. Esta é a história de um homem cuja trajetória foi marcada pelo abandono, pela miséria absoluta e por um chamado espiritual que desafia a própria lógica. Tudo começou no lixo. É isso mesmo que você ouviu, no lixo, na sujeira, naquilo que é descartado. Ele e o seu irmão gêmeo foram abandonados em uma lixeira, recém-nascidos. Quando foram encontrados, os dois estavam abraçados. Mas o irmão já estava sem vida. Ele sobreviveu. Mas o destino lhe reservava um caminho árduo. Sem conhecer os pais biológicos, passou por 9 famílias diferentes. Naquela região, Palmas, no Paraná, adotar uma criança representava muita despesa. E o menino que era jogado de um lado para o outro. Isso mesmo. Quando finalmente foi registrado por uma dessas famílias, já constava com 7 anos de idade. A sua verdadeira data de nascimento é um mistério que o tempo apagou. Até hoje não sabe a verdade. Então, difícil. Foi essa a vida de andanças e privações que fez muitos acreditarem que ele seria, na verdade, a reencarnação do 4º monge, uma nova extensão do lendário de João Maria, os monges que viveram antes dele. Mas o rumo da sua vida mudou aos 18 anos de idade, quando conheceu a Dona Salete e o seu Jango, pessoas que ele passou a considerar como seus pais e a chamá-los de pai e mãe. Na época, trabalhava duro em uma serraria. Após a morte repentina do patrão, seu Jango o acolheu para trabalhar na produção de carvão. Foi ali, entre as fumaças dos fornos, que o extraordinário se manifestou. É isso mesmo. Numa das piores fases, aconteceu. Ele começou a sofrer apagões repentinos, incorporava entidades e passava a trabalhar com uma força sobre-humana. Ninguém conseguia acompanhá-lo. Que homem aguentava? Ninguém conseguia aguentar. O seu Jango então percebeu que não se tratava de um problema comum,
mas sim de uma mediunidade avassaladora e sem controle. Ele não conhecia o que era e não sabia como controlar. Para buscar respostas, ele foi levado a um centro espírita em Dionísio Cerqueira. Passou 4 anos confinado naquele local, aprendendo a dominar o próprio corpo e a entender a sua missão sob a tutela de uma forte egrégora. Quando o portão daquela cabana se abriu, depois dos 4 anos, ele recebeu um aviso e R$50 para a passagem e uma voz espiritual que foi clara: vá para Palmas. E ali, há cerca de 35 anos, começava a jornada de atendimentos deste que hoje é considerado um dos maiores médiuns da humanidade. Estima-se que mais de 5.000 pessoas tenham passado por suas mãos. Ele viajou pelo Paraná, pelo Mato Grosso, operando curas inacreditáveis através de mentores espirituais focados em cirurgias e no amparo à humanidade. Casos de tumores que desapareceram após meses de tratamento começaram a arrastar multidões. Trabalhou durante 5 anos no Hotel Caldas da Imperatriz, em Santa Catarina, a cidade que é considerada a melhor água do mundo. Mais tarde, em Santo Amaro, o fenômeno se repetiu. Durante um período de apenas 2 anos, ele conseguiu ajudar mais de 9.000 famílias, um feito impressionante, considerado por muitos como algo superior a grandes nomes do espiritismo. Mas a sua verdadeira marca sempre foi a humildade. Isso mesmo. Ele abriu mão de toda a matéria para se doar totalmente ao próximo. Todo o dinheiro que sobrava do aluguel e das despesas básicas era revertido em remédio para os necessitados. Ele vive de um salário mínimo, onde paga o aluguel, se sustenta, tem um filho autista e compra esses remédios e doa gratuitamente para quem o procura. A sua verdadeira marca é a humildade. Um feito impressionante ele ter ajudado mais de 9.000 famílias, considerado por muitos como algo superior a grandes nomes no espiritismo. Ele abriu mão de toda a matéria para se doar ao próximo. Ele não trabalha em outra coisa. Ele se doa dia e noite, de segunda a segunda-feira, ao próximo, a ajudar. Todo o dinheiro que sobrava da caixinha, do aluguel e das despesas básicas é revertido em remédios para os necessitados. Para ele, o verdadeiro médium anda a pé. Não ostenta grandes carros, pois o bem que a espiritualidade faz à humanidade não tem preço. Essas são palavras dele. A caminhada, porém, nunca foi fácil. Hoje, enfrentando problemas de saúde, limitações físicas,
e cuidando de seu filho autista e da família, ele continua a sua missão de forma silenciosa. E o projeto para trabalhar com tranquilidade e oficializar esse amparo finalmente tomou forma jurídica e espiritual. O trabalho dele hoje está devidamente institucionalizado sob o Centro Espírita Luz da Misericórdia Divina, Dr. Leocádio José Correia. É por meio desta instituição que conhecemos a identidade completa desse instrumento de cura espiritual. O médium Marcos José Alves trabalha com a impressionante equipe de médicos e benfeitores espirituais que atuam ao seu lado. Além do Dr. Leocádio José Correia, a egrégora conta com Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Ricardo Denis Stein, o médico de origem alemã, o Dr. José de Alencar, o Dr. Oswaldo Cruz, o Dr. Eurípides Barçanufo e a iluminada presença de Inácio de Loyola. Isso mesmo que você ouviu, todos eles. Com o amparo dessa verdadeira falange de luz e com planos que cruzam fronteiras, inclusive com o apoio de frequentadores que vêm para buscar auxílio, a história de Marcos José Alves nos mostra que o verdadeiro banquete do espírito é o pensamento positivo e a caridade desinteressada, porque, no fim das contas, a maior riqueza não está no que acumulamos na terra, mas sim no bem que plantamos no coração de quem precisa. Meu querido, minha querida, espero que você tenha ficado comigo até o final, que você tenha a graça de conhecer essa alma maravilhosa que se dispôs a ser usada para ajudar quem dela necessitar. Que Deus ilumine seus caminhos, que a espiritualidade que está ao lado desse que é um anjo na terra, Marcos, o médium Marcos, que receba dessas entidades o carinho, o amor, a proteção de que ele necessita, para que ele possa continuar trabalhando e ajudando aqueles que dele necessitam. Que o médium Marcos José Alves, que é o instrumento aqui na Terra para ajudar a humanidade, possa ser alcançado com as bênçãos divinas que vêm do céu, que vêm do próprio Deus, que vem do Espírito Santo, que vem de Jesus, com a proteção de Maria e dos Espíritos de luz. Te convido também, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um comentário, porque quando você deixa um comentário, você está ajudando vidas, a salvar vidas. Então, deixe um comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Assim, eu e você ajudaremos mais vidas. Gratidão, Lili Marlene.